Os 5 erros que destroem 99% das suas tentativas de mudança. Mudar não é fácil, é desafiador, e se você cometer um desses 5 erros, vai ser praticamente impossível mudar. Roda a vinheta, eu vou falar disso nesse podcast. A vida na média, ela sufoca. Eu recusei. E esse é o podcast Sai da Média, onde eu te ensino a fazer a mesma coisa. Eu sou Jerônimo Temer, coach profissional há mais de 12 anos. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de alta conversão. Vamos. E nesse podcast a gente vai falar do desafio da mudança. Jerônimo, por que eu deveria ouvir esse podcast até o final? Por uma razão muito simples. Tudo que você quer na sua vida que você ainda não tem, exige uma mudança. Porque se não exigisse a mudança, você já tinha conseguido. Eu quero emagrecer, vai ter que mudar a dieta, vai ter que mudar a atividade física. Eu quero passar no concurso, vai ter que mudar seus hábitos. Eu quero sair da dívida, vai ter que mudar. Eu quero crescer profissionalmente, vai ter que mudar. Eu quero montar um negócio, vai ter que mudar. Eu quero salvar meu casamento, vai ter que mudar. Eu quero melhorar o relacionamento com os meus filhos, vai ter que mudar. Eu quero melhorar o relacionamento com meu marido, com a minha mulher, com o meu chefe, com o meu funcionário. Não importa o que você quiser na sua vida que você ainda não tem, você vai ter que mudar. Porque, como diria Albert Einstein, ou ao menos a internet atribui essa frase a ele, né, insanidade é você querer novos resultados, mas continuar fazendo a mesma coisa. Incrível. E aí eu preparei, Paty, 5 erros que destroem 99% das tentativas de mudança. Cara, é tão importante saber esses erros que você antecipa e se prepara para isso, né? Esse final de semana, a gente conheceu um casal, tava conversando com ele, e esse casal tava contando que, cara, eles investiram muito no filho, pro filho desde aqui nos Estados Unidos, nos clubes de futebol e tudo mais, e o filho tinha acabado de receber uma oportunidade de ir para a Alemanha. Jogar futebol lá, né? Um garoto de 16 anos. 15 para 16. 15 para 16 e sozinho passar uns 6 meses na Alemanha. Não fazia nem ovo em casa. Nem ovo em casa, um baita desafio, né? E a mãe, cara, a família, foi um projeto da família, eles todos se estruturaram muito para conseguir fazer isso, mas o filho ia sozinho. E aí a mãe perguntou pro coach, e também, inclusive, para inteligência artificial, ela contou pra gente, quais os erros que normalmente fazem com que uma pessoa faça esse caminho e fracasse. Olha só. E aí ela pegou aquilo, mapeou... Eu nem lembrava dessa história, lembra? Você tá contando agora que veio na minha cabeça. Ela mapeou isso e apresentou pro filho, fez assim, filho, tá aqui. Aqui estão os erros que podem fazer você desistir. As pedras do teu caminho. Então cuida delas e quando você já sabe aonde... Cara, é igual o Chapeuzinho Vermelho, né? A mãe de Chapeuzinho disse, não vá pelo... Como é? Pela floresta, né? Não vá pela floresta ou não vá pela estrada, Eu não lembro. Não vá por tal lugar. Por quê? Porque tinha um lobo, né? Isso. E Chapeuzinho desobedeceu e ali estava o lobo. Mas se a gente sabe os 5 erros de uma fase de mudança, porque se a pessoa quer mudar, como você falou, é porque ela não tem o resultado que ela deseja em certa área. Então, se ela continuar fazendo a mesma coisa, vai ter os mesmos resultados, então, né? Five, o que a Paty está falando, eu estou fazendo. Esse casal fez com os filhos, eu estou fazendo com você, Five. Eu estou te trazendo os erros, que são as pedras da jornada de qualquer mudança que você queira ter na tua vida. Então, ouve esse podcast, bota o fone, lembra das nossas 3 regras? Temos 3 regras aqui. Primeira delas, já curte na largada. Por quê? Porque se você não gostar, depois você descurte. Mas curte, porque o mundo não é dos que falam, nem dos que só ouvem, dos que agem. Curte, dá 5 estrelas no Spotify. Primeira regra. Segunda regra é toda frase que você ouvir, que chama a tua atenção, você coloca nos comentários. A Paty sempre traz as frases mais escolhidas pela audiência. Eu vou esperar a melhor frase no final. Não. Se tiverem 5 frases, que você use 5 frases durante a jornada. E a terceira regra, escolhe uma pessoa ao longo do podcast. Quando você ouvir, nossa, fulano merece ouvir isso, ele precisa ouvir isso. Você pega o podcast e compartilha com uma pessoa. Pode, não, eu quero compartilhar com 3. Não, é com uma. Faça ser especial. Faça essa pessoa chegar aqui e falar assim, nossa, ele me escolheu, ela me escolheu. E você sabe que cada vez mais tem acontecido isso, né? Tem Five vindo aqui dizendo quem que foi, por que Porque, através de quem que veio? Fulano me mandou, meu marido me mandou, meu filho me mandou. Rapaz, e eu tô aqui por conta dessa pessoa. Então, se você chegou recomendado por alguém, coloca nos comentários. Vou amar saber que eu vim porque fulano me escolheu. Você, se tá ouvindo esse podcast encaminhado por alguém, é porque você é um escolhido, uma escolhida por essa pessoa. Parabéns por ter sido escolhido por alguém. Vamos em diante? Vamos falando? Vamos. Valendo?
Então, beleza. Eu queria falar do primeiro erro, Paty. Eu vou direto. Eu sempre escondo o nome do erro, né? Pra poder, no final, revelar. Mas esse você vai revelar esse no eu vou início? revelar Já na na largada. Já na largada. Primeiro erro é mudar sem querer mudar. Caramba, como assim mudar? Todo mundo que quer mudar... Não. As pessoas, elas dizem que querem mudar pelas mais diferentes razões. E você vai entender a razão, qual é o erro. É virada do ano, esse ano eu vou emagrecer, eu vou não sei o quê. Mas elas, no fundo, elas não querem mudar. Eu trouxe uma frase do Carl Rogers, que ele fala assim, ó. A mudança só é real quando o desejo de mudar é maior do que o desejo de permanecer igual. Olha só, Essa a mudança... é a receita de uma mudança que dá certo. Verdade. Eu não aguento mais. Então, a primeira coisa Tem que que você ser tem que fazer um desejo ardente, como você fala, né? Tem que ser um desejo ardente. Eu recuso essa vida. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais estar nessa situação. Eu não quero mais chegar em meu cartão de crédito, não passar no mercado ou num restaurante. Eu não quero mais ficar nervoso para saber se o cartão vai passar ou não. Eu não quero mais ter que escolher a escola do meu filho, não pela que eu gostaria, mas a que eu gostar. Não pela qual eu posso, mas pela qual eu gostaria de colocar. Eu quero ter um plano de saúde que me permita ter confiança de que se eu tiver um problema eu posso ir para um bom hospital. Então, chega uma hora que você fala assim, eu não quero mais essa vida. E essa vida ela tem que ser tão ruim ao ponto de me querer fazer mudar. Eu vou te dar um exemplo. As pessoas às vezes passam, 10 anos tentando parar de fumar e não conseguem. E não vai, e não para, e não vem. E aí, de repente, tem um diagnóstico. Falou, tem uma mancha no teu pulmão. No exame de raio-x. A gente vai ter que fazer um exame mais profundo. Caraca, meu Deus, tem uma mancha no meu pulmão. Parei. E ela literalmente para instantaneamente. Na hora. Porque ela falou, não quero mais essa vida. E se Deus quiser, vai descobrir que não era um câncer, era uma outra coisa, mas ela parou. Se assustou. E o pior, né? Às vezes descobre, não era câncer, então deixa eu comemorar fumando um cigarro. Ou às vezes você toma raiva daquela vida, né? Daquele resultado, assim. Isso comigo aconteceu muitas vezes. Eu acho que Deus nos deu todos os sentimentos que a gente precisa pra ir. Seja pelo bem, pelo mal, pelo do meio, seja pelo qual for. E a raiva já me fez muitas vezes dar esse basta, assim, em alguma situação na minha vida de tipo, cara, eu não quero isso. E eu acho que se eu não tivesse a raiva, é claro que a raiva é um sentimento para você ter autocontrole, para você não deixar ela te dominar e você fazer estragos com ela, né? Tudo tem que ter a medida certa ali, né? Mas eu acho que se não existisse o sentimento da raiva em mim, não existiriam muitos dos resultados, porque ela já me fez pensar em, tipo assim, cara, nunca mais eu vou depender disso aqui, cara. Agora quem vai resolver isso aqui sou eu, nunca mais eu vou passar por isso. E ali mudar toda a minha vida algumas vezes, né? Porque eu senti esse chega, basta, Sabe por que disso? Sabe por que disso? A raiva, ela é uma emoção. E como emoção, ela gera energia. É como se fosse... muita energia, né? Energia de um foguete. Ainda mais pra uma pernambucana, né? Meu Deus do céu. A raiva, ela é como se fosse a turbina de um avião. Que você liga, vai... E aí, só que aonde você vai apontar o seu avião é você como piloto, como comandante que vai decidir. Algumas pessoas com muita raiva, elas apontam o avião pro chão e se destroem com a raiva. Às vezes apontam pro marido, cuidado. Apontam pro marido. Outras apontam pro céu e voam muito alto, né? Então, a diferença entre uma pessoa... E daí que vem a ideia da inteligência emocional, né? Então, o que é inteligência emocional? Não é não ter raiva. Não é não ter sentimento. Não é nós não ter sentimento. Humanos, né? Nós somos humanos, nós vamos ter emoções, né? E a emoção, ela vai fazer algo com você. Então, inteligência emocional é entender, eu estou com raiva. E o que eu vou fazer dessa raiva? Quem tem baixa inteligência emocional tem uma atitude destrutiva. Quem tem uma alta inteligência emocional fala, cara, eu vou transformar essa raiva em força motriz de realização. Mas a gente foi para um outro lado daqui do primeiro erro, mas foi incrível o que você falou e eu vou trazer de volta para uma coisa aqui, ó. Quem tentar mudar por obrigação não vai conseguir, vai né? falhar por convicção. Quem tentar mudar por obrigação vai falar por convicção. Cara, já tiveram algumas frases nesse podcast, essa é uma delas. Espero que sim, né? Então, o que quer dizer isso, Paty? Quem tentar mudar por obrigação vai falhar por convicção. Que é assim, ó, nossa, você tá acima do peso, você tem que emagrecer. Tá bom. Aí vamos para as frases sabotadoras? Eu preciso emagrecer, né? Vou começar uma dieta. Eu tenho que, né? Não, eu tenho que emagrecer. Pronto, comecei. Né? Então, mudar sem querer. As frases típicas de que quem quer mudar sem querer mudar. Tô precisando, né? Pronto, vou começar a dieta junto com você. Estou precisando, né? Eu deveria, né?
Nossa, eu preciso, né? Então, todas essas frases, eu preciso, né? Eu deveria, né? Não, isso é Tudo é a frase do por obrigação. É tudo por obrigação. Como você falou. Então, quem tentar mudar por obrigação vai falhar por convicção. O real, acho que o mais real, assim, pra você dar o basta, ele vem com dor, não tem jeito, sabe? Eu acho que a dor existe justamente pra que a gente, cara, tire a bunda daquele lugar e sente em outro, né? Tem uma frase da Karina Pelloy, que é incrível. Ela diz assim, cara, eu acredito que a dor é um portal de transformação. Quando você tá numa dor extrema, aquilo te abre um portal para você realmente encarar, tomar decisões, decidir mudar, porque você fica nesse estado perfeito de não quero mais isso para minha vida. Quando não tá doendo, você entra no preciso mudar, tenho que mudar, deveria mudar, e fica tudo suave, sutil, isso não causa a mudança necessária. Beleza, e como que eu faço a mudança disso? Como que eu resolvo esse problema? Ele é simples, porém extremamente poderoso e complexo de ser feito. Ao mesmo tempo que é simples, ele é extremamente poderoso e complexo. Eu tenho que me comprometer não com o resultado. Quando eu me comprometo com o resultado, eu tô só tentando. Quando eu me comprometo com o processo, eu entendo a dor que eu vou passar e aí sim eu me comprometo não por obrigação e sim por convicção. Então eu vou dar um exemplo, né? Eu quero emagrecer. Beleza, me fala aí 5 coisas que vão ser desafiadoras no teu processo de emagrecimento. Eu não vou poder comer doce, eu vou ter que, sei lá, O aniversário de fulano essa semana. Essa semana, 5... E aí, tá disposto? Tô. Eu vou Férias. fazer. Vou fazer. Beleza. Aí a gente começa a mudar não por obrigação, mas sim por convicção, né? Então esse é o grande ponto. Então todas as vezes que você tenta mudar por obrigação, porque acha que chegou a hora, eu acho que eu devia, né? Eu preciso mesmo emagrecer, né? Eu preciso mesmo parar desse negócio de ficar devendo. Não, isso aí não vai acontecer. Vou repetir para você pela última vez. Pessoas que tentam mudar por obrigação, elas vão falhar por convicção. Então esse é o primeiro erro. Parece bobo, né? Mas ele acontece muitas e muitas vezes. As pessoas, elas... É igual o casamento, que as pessoas dão eu te amo como se fosse bom dia, né? Eu te amo não é bom dia, né? Eu te amo não é bom dia. Opa, eu te amo, tá? Não, eu te amo não é bom dia, né? Eu te amo é eu te amo. Eu amo você. Eu tenho um sentimento por você que ultrapassa o sentimento da maioria das pessoas. Eu te amo, eu amo você, né? Então eu te amo não é bom dia. Então, decidir mudar não é bom dia. Então, talvez aqui tenha uma frase para você, Five. Decidir mudar não é bom dia, eu te amo não é bom dia. Escolhe uma dessas e coloca aqui embaixo se você ainda não fez. Então, escolher mudar não é bom dia. Então, eu tenho que tomar a decisão visceral que chegou a hora da mudança. E aquilo que a gente já falou em podcasts anteriores, a dor é a mudança acontecendo. Prova, Jerônimo, prova. Mais uma frase para você, Fábio. Eu não vou ficar te falando das frases. A dor é a mudança acontecendo. Prova, a dor é a mudança acontecendo. A dor da fome é a barriga indo embora. A dor do treinamento do bíceps é o bíceps crescendo. A dor da corrida, né, é você ganhando condicionamento físico. A dor de ver as pessoas indo jogar futevôlei. Quando eu passei no concurso a primeira vez, as pessoas iam jogar futevôlei. Eu queria estar no futevôlei e eu estava ali estudando. É a dor de eu querer estar no futevôlei, mas estava ali estudando. Cara, o Neymar falou na entrevista lá pro Romário, né? Ele dizendo que desde criança, desde muito cedo ele começou a carreira dele de futebol e já levou muito a sério isso. E ele disse assim, cara, qual a maior dor? Ele disse assim, a dor de... Eu não podia ir pros passeios da escola, eu ficava muito pé da vida, porque meus amigos iam, eu queria estar lá me divertindo, mas eu tinha treino, né? Era a dor dele, a dor de se tornar Neymar. Era isso. E eu poderia continuar aqui. A dor de quando meus amigos riram de mim, que eu decidi que eu ia ser um coach profissional, né? Vai ser coach aonde? Vai largar um emprego público. Então, é a dor da mudança acontecendo. Então, a dor é a mudança acontecendo naquilo que você deseja. Erro 2. O erro 2, eu não vou começar pelo nome do erro, eu vou começar pela frase do James Clear, que talvez ele seja um dos mais surreais aprendizados que eu tive sobre mudança de hábito, sobre neurociência. É uma frase simples, mas que diz tudo de como a nossa mente funciona. Você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas e dos seus hábitos.
Cara, Nossa, repete, eu por vou favor. repetir. Você não sobe ao nível dos seus objetivos. Você cai ao nível dos seus sistemas e dos seus hábitos. Então, a gente poderia passar um podcast inteiro só falando desse tema. Tipo, você não voa na altura das suas aspirações, né? Você cai onde a sua mediocridade está, né? É isso. Por isso que esse podcast é preparado para te ajudar a declarar guerra contra a sua própria mediocridade. Pô, Jerônimo, então você está dizendo que os meus hábitos vão ser sempre ruins? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se os seus hábitos são ruins, seus sistemas são ruins, você vai descer a esse nível. Você não vai mudar os seus hábitos e seus sistemas ao nível das suas metas. Os seus resultados vão cair ao nível dos seus sistemas e dos seus Subir os hábitos. seus hábitos para você alcançar os seus objetivos. Eu ensino meus alunos que você não constrói nem sucesso nem fracasso. Você constrói hábitos. E os seus hábitos constroem seu sucesso e seu fracasso. Então você precisa entender que, qual é o erro número 2? Tentar vencer o seu sistema com base na força de vontade. Explica melhor, Jerônimo, explico. Se tiver uma batalha, se existir uma batalha do ambiente versus força de vontade, o ambiente vai vencer 100 vezes em 100 batalhas. Vou repetir para isso. Ambiente versus força de vontade. O ambiente vence 100 vezes a sua força de vontade. A sua força de vontade, ela tem força para começar. Mas se você tá ali, eu vou trabalhar, eu vou sair daqui, e todo dia você tá ouvindo, deixa de ser ridículo, filho de peixe, peixinho quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré, e ouve. Mas eu já vi gente que estava nesse ambiente e mudou. Concordo. Mas olha a história dessa pessoa, se não houve junto com a mudança dele uma mudança de ambiente. Então eu, Jerônimo, por exemplo, eu morava num ambiente que meus amigos se prostituíam, meus amigos vendiam drogas, meus amigos me chamaram para todas essas coisas. Eu tive um convite para me prostituir por uma moto, literalmente, né? Uma moto com 14, 15 anos de idade. Então, dentro dessa jornada, né, os meus amigos, muitos foram. Perdi amigos no tráfico de drogas, morto no tráfico de drogas. Amigo, não é amigo de eu sei um fulano, amigo de jogar futebol junto. Né? Eu tive amigo muito que... próximo, e com né? todo respeito à profissão de guardador de carro, de flanelinha, mas não é o que um pai sonha para um filho. Né? Que vergonha, Jerônimo. Cara, você quer desistir de me seguir por isso, me siga, mas eu não espero que meu filho seja um flanelinha no Rio de Janeiro, mas meus amigos viraram flanelinha, traficante, se prostituíram, né? E aí, Jerônimo, como é que você saiu desse ambiente? Não, primeiro, como é que você conseguiu vencer nesse ambiente? Então, primeiro eu passei a ter um outro ambiente. Né? Você já me ouviu falar disso aqui, mais de uma vez eu falo na frente de todo mundo. A minha primeira esposa, a Paty é meu segundo casamento, meu primeiro casamento, que foi a Janine, a quem eu honro muito, ela foi a primeira pessoa a me tirar daquele ambiente e me levar para um novo ambiente. Então ali eu fiz um encontro da Igreja Católica. Esse encontro da Igreja Católica me levava para novos ambientes que eram diferentes dos meus. E aí ela foi a primeira pessoa que eu falei assim, cara, que ela disse para mim, não com essas palavras, mas por que eu honro tanto a Janine como minha primeira esposa? Ela foi a primeira pessoa que fez eu ver que eu era muito maior do que eu mesmo imaginava. Olha que linda. Né? Então eu não consigo sair de onde eu tô, e eu te honro, minha linda, por me permitir falar disso, tá? Eu amo você infinitamente, você é a mulher da minha vida e mostro o quanto você é tão especial de me permitir falar da minha primeira esposa. Então, ela me fez ver, obrigado, Janine, por isso, você me fez ver o quanto que eu era muito maior do que eu podia ser. Então, se você não tiver uma pessoa que te mostre que você é muito maior do que você imagina, dificilmente você vai conseguir, porque você não sobe ao tamanho das suas metas. Você desce na sua mediocridade, né? E tem mais, ninguém consegue ser maior do que o tamanho que imagina de si mesmo. Você é do exato tamanho, o tamanho que você imagina de você define o seu teto. Então, assim, claramente para mim, né? E Jerônimo, me prova isso agora. Ninguém consegue ser maior do que a visão de si mesmo, né? Ninguém consegue ser maior do que a visão de si mesmo. Consegue, fulano, primeiro ele cresceu a visão. Cresceu através de um ambiente, através de um mentor, através de treinamento. Ele primeiro cresceu a visão, depois ele alcançou. É isso, né? Primeiro acontece na mente, depois acontece de fato. Né? É isso, né? A gente tem uma habilidade que a gente fala no coach, que é a arte de puxar e afrouxar. Eu preciso entender o quanto eu posso puxar o meu cliente e quanto eu tenho que afrouxar, né? Porque se eu puxar demais, o que acontece? Arrebenta a corda, né? Coach não é aquele cara que fala, vai, você consegue mais. Não, coach é aquele cara que com presença plena, com técnica, com método, percebe, cara, eu acho que e se você pudesse fazer um pouco mais do que isso, o que seria? Eu não vou dizer para o cara o que ele deveria. Pergunta que eu faço às vezes, quando eu percebo meu cliente, poderia me dar um pouco mais do que ele está entregando? Falei, e se você pudesse fazer um pouco mais do que isso, o que seria?
Né? Então, é essa pergunta que faz o cara falar assim, cara, eu poderia sim, ao invés de caminhar 2 vezes por semana, caminhar 4. Falo, uau, já é melhor do que 2, parabéns, bate aqui. Né? Então, é isso que um coach faz. Eu vou deixar aqui na descrição, Fábio, um link. Você fala assim, cara, eu queria aprender um método para ajudar as pessoas a terem mais resultado na vida. Com método, não com motivação barata. Vai, você consegue. Coach não faz isso, né? Coach usa técnicas baseadas em evidência para ajudar o teu cliente a ter mais resultado. O link está na descrição. Fala pro meu time assim, time, eu queria saber um pouco mais como eu posso me tornar um coach profissional, mesmo que você não queira viver de coaching. Né? O coaching, ele serve para você viver de coach, ter uma segunda renda, virar um líder fora da média ou evoluir como ser humano. Né? Ajudar seus filhos, sua família a ter mais resultado. O link está aqui, clica nele, fala com o meu time. Né? É mais acessível do que você imagina. Né? Uma pós-graduação hoje é uma séria, né? Umas 12 mil, 15 mil reais, 20 mil reais, né? Um MBA sérios. Então, é muito menos do que isso. E você pode ser uns 30% desse valor, você se torna um coach profissional com método comprovado. Então, qual é o segundo, Paty? Tentar vencer um sistema na base da força de vontade. Na base da força, eu quero emagrecer, eu quero não sei o quê, mas se você não muda o sistema, e o sistema começa pelo teu ambiente. Então, eu quero ter uma mudança, a pergunta que eu tenho que me fazer, o que eu te faria como coach, você ser o coach agora, Five, a pergunta que eu me faria é, onde eu deveria estar que vai facilitar ou tornar mais simples a mudança que eu quero para a minha vida? É para ser respondida, Five. Para você próprio, você nem responder isso nos comentários. Mas onde você deveria estar? Então, ou melhor, né? Responde uma para mim nos comentários. Você está onde você deveria estar para ter a mudança que você quer? Né? Então, por exemplo, pessoa que às vezes, sei lá, viver de coaching. Você está no meio de coaches que já vivem de coaching para você falar assim, cara, é possível, eu consigo enxergar. Você quer emagrecer, você está no meio de pessoas que são saudáveis, que fazem atividade física, que estão olhando para a sua saúde. Bota para mim assim nos comentários, Fábio, eu não estou onde eu deveria estar. Ou eu estou onde eu deveria estar. É muito fácil a gente saber, né? Você olha o ambiente da pessoa, fica fácil de ver os resultados dela. O ambiente, ele faz 2 coisas por você. Ou ele te fortalece, ou ele te enfraquece, né? Ou ele vai ser um atrito todos os dias, ou sempre que você estiver naquele ambiente, ele vai te puxar para baixo, você vai ter que ter força para superar aquilo, e ele vai normalizar a tua mediocridade. É isso. Né? A não ser que você já esteja num ambiente... pesada, normalizar a sua mediocridade. Né? A não ser que você já esteja num ambiente que vai te levar para onde você deseja. E aí, pelo contrário, você vai se sentir nesse ambiente provavelmente desafiado, às vezes pequeno, com necessidade de crescer, em desconforto. Tipo, nossa, fulano conseguiu resultado X e eu ainda tô aqui. Você vai se sentir autocobrado, desafiado a crescer mais, né? Isso vai fazer você crescer, desejar mais. A visão sobre você vai crescer, né? Five, é isso. Cara, que pergunta animal. Eu vou até mudar minha pergunta. Não precisa nem tirar da gravação não, time. Deixa ela aí. É só mudar a pergunta pro Five ouvir de novo, né? O ambiente que você está hoje faz com que você normalize a sua mediocridade, porque se o ambiente que você está, você normaliza a sua mediocridade, você permanecerá nela. A minha Nutri, né, a Adri Fanaro, ela fala uma coisa muito forte, ela fala o ruim de você chegar a 100 quilos, imagina que você deveria ter 70, aí você chega a 100. O ruim de você chegar a 100 é que 90 ficou bom. Né? E você deveria estar com 70. Então você normaliza a sua mediocridade. Então se você está num ambiente que você olha ao redor e fala assim, por exemplo, eu hoje moro nos Estados Unidos, eu e a Paty, e os Estados Unidos é um país obeso. Os Estados Unidos é um país obeso. Grande parte da população que mora nos Estados Unidos tem obesidade, né? Então, se eu olho pro americano típico, eu falo, porra, eu tô bem demais. Não, bem pra caramba, pra caramba, né? Não existe, né? Só que se a gente olha pra onde a gente gostaria, ou deveria estar, a gente sabe que a gente não tá lá. Que não tá onde deveria. Eu lembro que o médico me falou assim, você é o cara mais saudável, que eu tive que fazer uma cirurgia aqui nos Estados Unidos, logo que a gente chegou aqui, 2 meses morando aqui, eu tive que fazer uma cirurgia, o médico falou pra mim, não, fique em paz, você é o paciente mais saudável que eu vou ter hoje operando hoje no meu dia, né? Se bobear no meu mês. Mas por quê? Porque quando a barra é muito baixa, é muito fácil pular. E olha como o ambiente ajuda, né? Pegando de novo o exemplo desse rapaz que foi para a Alemanha. A mãe dele me contando e falou assim, cara, ele sempre foi muito focado, ele se desafiava, foi muito disciplinado e tal, mas tinha um ponto que ele me dava muito trabalho. Ele não comia.
Não comia, me dava muito trabalho para comer. E ele precisava desenvolver musculatura e tal. Então, chegava à noite, para ele não jantar era quase que o normal. Eu tinha que dizer, já comeu? Já jantou? Ele me dava muito trabalho para comer. Qualquer coisa que ele comia, ele se sentia já cheio, mas era menos do que ele precisava. E aí ele tá lá agora. Ele tá lá na Alemanha e ele tá lá no... Como é que chama? No Alojamento. No alojamento com 8 outros meninos do mundo que foram pra Alemanha. Concorrente, são, no limite, concorrente dele. Os concorrentes dele. O que esses meninos fazem? Comem ovo de manhã, comem. O que ele passou a fazer? Naturalmente, pelo ambiente, ele passou a comer. Ele não tá dentro de casa esperando a mãe dele dizer como não coma. Ele tá vendo que o concorrente dele tá comendo proteína e tá fazendo músculo. E ele vai ficar fraco. É isso. Né? Então ele passou a comer. Jerônimo, então eu tenho que abandonar meu ambiente anterior. Talvez você tenha que mudar do seu ambiente anterior para depois ganhar força e musculatura, e não musculatura, não necessariamente estou falando de músculo, né? Às vezes musculatura mental. Aí depois você volta para resgatar os seus. Mas às vezes sim, você precisa sair da sua aldeia, da onde você mora, para que você consiga alcançar o que você deseja, ficar forte o suficiente para voltar e aí sim inspirar as pessoas a irem junto. E a última coisa, assim, sobre esse assunto ainda, né? Como o ambiente, ele é fundamental. Você próprio, na sua jornada, já tendo muito sucesso com coach, mas ainda advogado da União, né? Quando você falava para alguém que você dizia, cara, eu vou largar o serviço público, as pessoas te chamavam de maluco. Maluco. Né? Nos ambientes que eu normais. não pensava nos meus filhos, que eu não pensava na minha família, que eu ia fazer uma besteira, que depois eu não conseguia voltar mais. E no ambiente que você escolheu para estar, para crescer ainda mais como coach? Não acredito que você ainda é servidor público, você não largou Quando o que você queria. largou, até que enfim. Festa, não capa, então, você tinha um mundo inteiro do jeito que era, mas você tinha um ambiente que você escolheu ouvir dali, para dali você crescer, né? Então eu vou falar do erro 3 agora. O erro 3, ele tem a ver com algo que eu aprendi recentemente. Não sei de onde, você sabe como eu gosto de honrar a fonte, não sei de onde, mas esse é um dos maiores erros que destroem as tentativas de mudança que as pessoas fazem. Qual que é? A pessoa virou e falou assim, cara, qual é a melhor creatina que eu deveria tomar para ganhar massa muscular? Que horário? Deixa eu fazer, vou masterizar a creatina. Aí a pergunta é, beleza, mas você já está treinando 6 vezes por semana? Você já está indo para academia regularmente? Você já está fazendo o dever de casa de treinar? Porque antes de você pensar na creatina, pensa em treinar. Antes do avançado vem o básico, né, amigo? Antes do avançado vem o básico. Você, eu queria considerar aqui. Mas você já está fazendo o que deveria estar fazendo? Para aí sim pensar na melhor das creatinas? Então, o que acontece é, você precisa buscar a constância antes da intensidade. Entenda isso de uma vez por todas. Busque a constância antes da intensidade. Busque a constância antes do ajuste fino. Você não tem que fazer ajuste fino. Eu queria saber qual que é... Né? Às vezes eu vejo alunos meus perguntando qual que é a melhor rede social para eu postar, em que horário, qual o melhor horário para postar. Você já está gerando conteúdo? Você já está gravando? Já gravou vídeo? Já gravou vídeo? Já botou? Já está fazendo regularmente? Não, então dane-se qual é o melhor horário para postar. Dane-se qual é a melhor rede social. Básico, né? Então, para viver de coach, por exemplo, você não precisa nem postar. Eu tenho uma aluna minha que teve 24 clientes pagantes tomando café, sem nem ter perfil direito no Instagram, né? 24 clientes ao mesmo tempo, né? Então, ela faturava, sei lá, 200, 300 mil, tendo cliente pagante tomando café com eles. Ainda então, tomando café, né, meu lindo? Porra, dá até que vida, que vida. Deu água na boca de verdade. Só faltava aqui, né? você tomando café e comendo pizza. Café, pizza e disciplina resolve qualquer coisa, né? Então, e essa é a Claritia, né? Pra honrar quem é, né? Claritia Boeira. Então, agora, hoje ela tem rede social, mas hoje, na época, ela não tinha, né? Então, o terceiro erro é você buscar intensidade antes da constância. Então, antes de você falar assim, eu vou fazer, faz o feijão com arroz. Antes de você falar, eu vou estudar, comprar o melhor livro que existe, o melhor curso. Já está estudando? Então, a tentativa, quando a pessoa está mais... É assim, né? Eu vi uma vez. Eu vi que eu te perdi, né? Me perdeu por um segundo. Porque a especificidade nesse tanto, tem uma expressão que explica bem o que é isso, né? E eu ouvi isso lá atrás, veio de Porto Alegre. Não sei se isso é comum de Porto Alegre, mas era assim, a pessoa quer saber a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Né? Coisa. Da coisa. Cara, mas ela não faz nem o básico. É assim, ó, quem começa com tudo,
quase sempre termina com nada. O que isso quer dizer? As pessoas botam uma intensidade danada. Eu vou comprar, aí compra creatina, whey protein, roupa, academia, tênis, calça, se matricula no melhor plano, pá. Só faltou o que é de graça, Só que é ir faltou. malhar, né? É isso, só faltou. Mas a academia Teu não é de esforço, graça. teu Mas ir esforço. pra praia é de graça, pra caminhar é de graça, pra correr é de graça. O seu esforço é de graça. Incrível, Paty. Só faltou o que é de graça. Então, qual é o erro número 3? Buscar intensidade antes da constância. Buscar o ajuste, buscar a mosca do cocô do bandido, do cavalo do bandido, antes de estar fazendo feijão com arroz. Antes de você... Eu resumiria esse erro assim. Antes de você pensar no acompanhamento, faz o arroz com feijão. Mas vai ser bife com que molho? Já tem bife no teu prato? Eu não tô vendo bife no teu prato. Se você não tem bife no teu prato, faz o bife antes de pensar no molho. Né? Você vai fazer o molho antes do bife? Perto da hora do almoço, falando de Rapaz, bife, eu tô de com a boca, arroz, de eu feijão, também. de molho. Esse negócio de gravar perto da hora do almoço dá bom não. Já pensei no café, na pizza, no bife, no molho. Mas então, Five, o resumo é o seguinte... Cara, antes de você pensar na creatina, no whey protein, no que você tem que fazer, na comida, no quantos gramas de frango, não sei o que, qual o melhor frango, é peito de frango, vai treinar. Vai treinar, cara. Treina 6 vezes por semana, 5 vezes, ou quanto o seu educador físico diz pra você treinar. Faz o básico. Faz o básico, faz o feijão com arroz, depois a gente pensa no molho. Então, o cara começa a pensar pelo molho, dificilmente chega no feijão com arroz. Buscar intensidade antes da constância provavelmente vai derrubar a tua meta. Então, esse foi o terceiro de 5, Paty. Já afastou a canequinha? Quem sabe o que vem agora? Agora meus comentários, papai. Cara, os comentários, eu trouxe os comentários das 5 frases pra repetir quando pensar em desistir. Foi o podcast Sai da Média 229. Eu acho que foi um dos que tiveram recorde, inclusive, de comentários do Five. Uau. Porque eles foram escolhendo quais as afirmações, do porquê. Aliás, ficou Então, muito bom esse comentário de Vai ser passagem. praticamente, eu trouxe várias afirmações que eles escolheram, vai ser praticamente um comentário de frases aqui, que eu escolhi várias. A Mariana falou o seguinte: sou Five em construção, muito grata ao meu marido por ter me apresentado vocês, olha aí os agradecimentos. Massa. Estou viciada em acompanhar vocês, escuto sempre pelo Spotify, mas tive curiosidade de ver aqui no YouTube. Inclusive, a minha frase favorita foi: a única maneira de fracassar é desistindo. Incrível. O comentário agora da Cara, Soul... essa frase é muito boa, né? Eu nem lembrava dela. A única maneira de fracassar... Os Five ainda me lembram das coisas que a gente mesmo fala aqui, né? A única maneira de fracassar é desistindo. Uau. É verdade, porque, né? Se você caiu, se você fracassou temporariamente, levantar e fizer, você não fracassou. Foi só uma etapa ali no teu Incrível. sucesso ao chegar lá, né? E a frase aqui da Sou Amazing. Olha que nome mais maravilhoso, Sou Amazing. Eu, particularmente, não comento em nada, mas, sinceramente, eu achei esse podcast sensacional. Eu assisti 2 vezes. Todas as frases são muito boas. Mas a gente ouve muito isso, né? As Obrigada pessoas por dizendo ser iluminado. assim, eu não comento em lugar nenhum, mas aqui eu comento. Que massa, né? É nossa casa, Five. Já curtiu? Já botou alguma frase? Já encaminhou pra alguém esse podcast? Você vai ser nossa casa, Five Five. Amazing. Nossa Five Amazing. E o comentário da Vanessa aqui, Vanessa Berton. Oi, Paty. Oi, Jerônimo. Sou Five Gasparzinho. Nunca apareço pra curtir, pra comentar. Ex-Gasparzinho, né? Porque agora apareceu. Apareceu. Porque a minha memória é parecida com a da Paty, ou seja, não é boa. Mas sempre encaminho pra alguém. Essa parte não esqueço. Muito bom, Incrível, Five. parabéns. Sou coach Turma 77 e sou a pessoa que o Jerônimo fala no começo. Enviei a mensagem no dia da mentoria, que é com o GG, e me senti especial por ter lembrado de mim. Sou aquela pessoa especial que recebeu um episódio do podcast e nunca mais parou de maratonar. Evoluir e aprender com vocês. Sou muito grata ao meu namorado que me apresentou para vocês e a vocês por terem direcionado para mim a mudança de vida. Hoje somos um casal coach. Que massa, massa demais. Que linda, Vanessa, vocês. E mais uma pessoa que veio agradecendo aqui por quem que trouxe ela. E aqui o comentário da Tainá, ela traz a afirmação que ela escolheu: você se torna aquilo que você repete. Muito verdade. Amo muito vocês. Five japonesa aqui, sempre acompanhando e aprendendo muito. Obrigado por fazerem a diferença na minha vida. Que linda, bem de longe, Tainá, lá do Japão. E o comentário da Kátia Leone, ela fala: sou Five sessentona e comecei a seguir vocês tem pouco tempo. Eu escolho, você não controla o que sente, mas controla o que faz. Incrível. Incrível, né? E a última do Francisco Galvão aqui, eu escolho a frase: a única maneira de fracassar é desistindo, concordando com o primeiro comentário. E esses foram os comentários do Five.
Boa, Five. Ó, Paty, eu vou pro erro 4 direto e vou começar o erro 4 falando de um experimento social que prova esse erro que eu vou colocar pra você agora. Tinha um hospital, e hospital você imagina que a comida vai ser saudável, que os médicos vão se alimentar de forma saudável, mas a gente sabe que é um desafio. Existe até a frase comida de hospital, porque geralmente vem aquele suco de melão sem graça, né? Lembrei da... Cara, acho que eu tava falando, eu lembrei da comida de quando eu fiquei internado no Miguel Couto, quando eu levei um tiro. Magoou a boca? Não, essa... Mas pior que deu uma aguadinha, acho que a fome tá tão grande aqui, cara, né? E naquela época, não sei como é hoje, mas naquela época não tinha uma estrutura muito boa, Miguel Couto, e minha comida era um copo de plástico. Nossa. Ele veio num copo de plástico, era uma canja. Eu brincava com o meu vizinho de esquerda, o Rogério, no sobrenome eu nem sei dele, mas o Rogério tinha levado 4 punhaladas, 4 facadas. E eu falava assim: hoje é sopa de frango atropelado. Aí ele ria: não faz rir, não, dói tudo, não me faz rir, não. E aí era uma sopa, assim, num copo de plástico, com arroz com cenoura e frango meio... Sabe, não sei nem se aquilo era... Não sei o nome daquilo ali. É por isso que quando você ainda comia carne, você não gostava mais de sopa, né? Provavelmente. É possível. Mas voltando aqui, então nesse hospital, desse experimento social, os médicos e os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, eles tomavam muito refrigerante. E eles decidiram fazer um teste. E pouca água, muito refrigerante e pouca água na hora do almoço. E eles olharam aonde estava a máquina de refrigerante e aonde estava o lugar onde ficavam as águas. E eles fizeram uma única mudança. Trocaram de lugar a máquina de refrigerante pela máquina de água. Caiu significativamente o consumo de refrigerante e aumentou significativamente o consumo de água. Então, o que isso tem a ver com mudança, Jerônimo? Tudo. Porque às vezes a gente quer mudar, mas não prepara o terreno antes do plantio. Então, o que isso quer dizer? A gente precisa entender que existe uma técnica que chama gerenciamento de atrito. Então, o que é gerenciar o atrito? Eu preciso... Então, eu lembro uma vez, estava eu e o João. Estavam eu e o João na praia. Eu, o João, o Diego, o Carmone e os filhos dele. A gente estava brincando de soltar uma bolinha de frescobol. Ela ia... Eu lembro desse dia. Lembra desse dia? Ela ia virar, rodar a montanha e caía numa poça d'água. Só que até cair lá, sempre parava em alguma etapa que os meninos iam ali e ajustavam, aí, né? Botava mais lisinho, aumentava a curvatura, diminuía o atrito para a bola chegar na água. Mas se a brincadeira fosse o oposto, fosse que a bolinha não chegasse na água, eu ia diminuir o atrito ou aumentar o atrito? Aumentar, ia botar um buraquinho, ia fazer... Cara, e você vê que essa brincadeira e esse exemplo é igual à vida, né? É muito mais fácil não chegar lá do que chegar. Cara, qualquer barreira já para a bolinha, né? E qual é a linha lógica do erro número 4? O erro número 4 é que eu não preparo o terreno antes de começar a plantar, logo, eu não faço a gestão do atrito da forma correta. Isso é tão importante que eu tenho uma aula inteira dentro da comunidade no comando só para ensinar a fazer a gestão do atrito. O que é a gestão do atrito, Paty? É assim, ó, aquilo que eu não quero para minha vida, eu tenho que aumentar o atrito. Aquilo que eu quero para minha vida, eu tenho que diminuir o atrito. Senão eu não consigo mudar. Então, por exemplo, se eu quero diminuir o celular, o uso de celular, ele não pode estar ao alcance da minha mão. Ele tem que estar longe, que seja num lugar que eu não alcance quando estivesse em cima da prateleira, no outro quarto, dentro da minha bolsa, na outra mesa. Ele tem que estar num lugar que eu não consigo alcançar ele. Eu tenho que aumentar o atrito disso. Né? Aqui em casa, por exemplo, a gente tem um... Eu falei pra você como se fosse te explicar, né? Me explica. Explico. Vai que eu esqueci. Vai que você esqueceu. Aqui em casa a gente tem o que a gente chama de central de carregamento de celulares. Às 9 horas da noite... É a hora que todo mundo, eu, Paty, João e Carol, a gente coloca os celulares ali para eles carregarem. O que é isso? A gente não quer que nossos filhos fiquem até tarde mexendo na internet, no celular, redes sociais. A gente quer que eles desacelerem para dormir. Então, o que a gente faz? Aumenta o atrito de acesso ao celular. 9 horas da noite, todo. Aí, para pegar o celular, tem que entrar na central de carregamento, que fica estrategicamente no nosso quarto, para falar, mãe... Longe da nossa cama, mas no nosso quarto. Longe da nossa cama, mas no nosso quarto, né? A gente tem um privilégio de ter um quarto grande. Então, ele fica... Eu não alcanço, a Paty não alcança, ninguém alcança, ele fica longe da gente, fica assim à minha esquerda, mas se as crianças precisarem do celular, elas entram e falam, pai, mãe, ó, precisava mandar uma mensagem para fulano, que amanhã tem prova, a gente combinou de estudar, posso só mandar? Aí manda dali e vai. Isso acontece uma vez a cada 15 dias. Ou seja, só para coisas importantes, não porque tá fácil, não porque se distraiu e pegou, aumentamos, né, o atrito pro acesso ao celular. Ah, eu tô de dieta, então tem que facilitar. Ah, vou dar outro exemplo de gestão do atrito. Né? O que a gente faz aqui em casa, a moça que ajuda a gente aqui em casa faz com a fruta.
né? A gente pica, pede para deixar a fruta picada, pronta, em cima do balcão, para só chegar na cozinha e comer. Todo mundo, toda hora aquele negócio tá vazio, da fruta picadinha. Porque Você tava tem até cliente, reclamando, né? Do João, né? É, tem cliente, cara. Mamão, João com mamão. Fala, bicho, o João quando pega o potinho de Ele não mamão... pega uma porção é tudo, né? É tudo, né? Mas imagina, agora imagina ter que pegar o mamão, descascar o mamão para uma criança, tirar as sementes do mamão, que nem sabe, né? O João, se bobear, nem sabe tirar aquelas sementes ainda. E aí vai comer o mamão, desiste, pega o quê? O biscoito. Então, se você quer que seu filho... Pega o biscoito se tiver biscoito em casa. Se tiver aqui biscoito em casa não né? tem. Mas se você quer que teu filho coma mais fruta, você tem que aumentar o atrito ao biscoito e diminuir o atrito à fruta. Mas ele podia pegar o mamão e descascar. Podia, mas você não quer que ele coma mais fruta? O atrito, ele tá nas coisas pequenas, ele não tá em coisas grandes, mas são em coisas pequenas. Você tá numa dieta, por exemplo. O atrito de uma dieta é você não se planejar e não se preparar antes. Aí quando vê, deu a hora de você comer, você tá com fome, você tá num ambiente ou na sua própria casa e não tem a comida certa, não tem a salada que tinha que ter naquela hora. Cara, você tá com fome, você não vai aguentar sair, comprar uma salada, lavar a salada, fazer a salada, você vai comer do que tiver na sua frente. Né? O atrito foi a falta de planejamento de ter o que precisava ter. Fazer a compra da semana para começar certinho. Qual é o erro? Não preparar o terreno antes de plantar. Não é uma coisa gigantesca. Isso. É uma coisa pequena, mas que você não se preparou para ela. Ela vai gerar... Ela vai te tirar da rota. Ela vai fazer a sua bolinha do resultado do seu exercício não chegar lá embaixo. Se o atrito for grande demais, você vai desistir. Ou se o atrito pro erro for pequeno demais, você vai errar. É simples assim, né? Então, quando a gente fala de um coach profissional que leva coach a sério, o meu trabalho é fazer o quê? Ajudar as pessoas a prepararem o terreno através de perguntas. Então, se eu perguntasse pro meu cliente, por exemplo, Jerônimo, como que um coach levado a sério ajudaria uma pessoa nesse processo de mudança? A minha pergunta seria para ela, e de hoje para a semana que vem, que você se comprometeu a fazer isso, isso e isso, o que você deveria fazer antes para facilitar o teu processo de alcançar isso? Então, quando a pessoa ela reflete, tudo que eu trago para o nível de consciência, aumento de clareza e intencionalidade, aumenta a chance daquilo acontecer. Incrível. Então, é por isso que um coach é tão bem remunerado, que ele gera mais resultado. E agora eu vou para o quinto erro. O quinto erro e o último erro, ele... Cara, passou rápido. Passou rápido. Já estamos no quinto erro, já. Já estamos no quinto erro. Quanto tempo de podcast? Minha cabeça deu até uma bugada. Tipo, como assim? Já estamos no quinto. O quinto erro, ele vai trazer um pouquinho da frase que você trouxe do último podcast, mas ele é completamente diferente. Que é assim, ó, o tropeço, ele não mata a mudança. O abandono, sim. Então, a gente precisa entender que eu quero mudar, mas o tropeço não mata a mudança. O abandono, sim. O corredor não perde a prova porque caiu, mas porque desistiu de levantar e continuar correndo. Né? Se você quer completar uma corrida de 5 km e caiu, não foi a queda que fez você parar, mas o abandono que fez você não completar. Né? Então, o que acontece eu preciso entender que se eu quero mudar, um dos maiores erros é acreditar que o tropeço é sinônimo de eu não conseguir. Não, abandono é sinônimo de eu não conseguir. Tropeço é só tropeço. O Churchill, ele fala assim, ó, o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Tipo, cara, isso é só... E aí eu vou mudar a palavra dele, vou me permitir, com licença poética, o Winston Churchill, com licença poética dele, eu não acredito em fracasso nem sucesso. Né? Nossos alunos sabem disso. Eu acredito em resultado. Tudo que a gente tem na vida é resultado. Cara, eu queria emagrecer, tudo que eu queria ainda não consegui. Isso é fracasso? Não. Isso é um resultado que não é o que eu gostaria de ter. Se ele não é o que eu gostaria de ter, como que eu mudo isso? Mudando a estratégia que eu estou usando. Se eu não mudar a estratégia, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então, eu preciso mudar a estratégia para ter um resultado diferente. Não, Jerônimo, eu já estou tendo o resultado que eu quero. Então, aprende com a estratégia. Fala, ó, a estratégia que eu estou usando é essa. Porra, então, parabéns, continua usando enquanto ela estiver funcionando. Não tem sentido você mudar a sua estratégia se está funcionando. Sem dúvida. E isso não é só sobre emagrecimento, isso é para empresários, isso é para muitas pessoas. Tem que olhar o que não está funcionando e aprender e mudar a estratégia. O que está funcionando, perceber e repetir, né? É isso. Então, eu vou repetir, o tropeço não mata a mudança, o abandono sim. Então, as pessoas não desistiram na sua vida porque tropeçaram, mas porque abandonaram. E o oposto também é verdade. As pessoas que chegaram lá não foram pessoas que não tropeçaram.
Foram pessoas que continuaram apesar do tropeço. Isso é muito importante a gente ter na mente. O cara que inventou a luz elétrica, que conseguiu fazer... Não é que inventou a lâmpada elétrica, né? O Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, não é porque ele não tropeçou, é porque ele continuou depois que tropeçou. O cara que fez o primeiro avião, né? Para nós brasileiros foi o 14 bis, foi o Santos Dumont, né? Os americanos, eles acreditam nos irmãos, me fugiu o nome agora. Irmãos alguma coisa. Então, o Santos Dumont... Não foram os irmãos alguma coisa? Foi Santos Dumont. Santos Dumont, ele não foi a primeira máquina que ele fez que voou, né? Então, ele não completou, não é que ele fez o avião porque ele nunca tropeçou, não. Ele fez o avião porque, apesar de ter tropeçado, ele continuou. E eu vou falar pra você agora, Five, o que na sua vida você anda tropeçando e que você talvez tenha abandonado porque tropeçou uma, porque tropeçou duas, porque tropeçou 3 ou 4, talvez agora, aproveita esse podcast exatamente agora para ser um recomeço. Talvez seja a hora de recomeçar a dieta, mas não porque eu tô falando, mas porque você quer, porque chega da vida que você não quer mais. Talvez sair da dívida, talvez salvar teu casamento, talvez começar a se preparar para uma nova profissão, talvez ter a mesma profissão que eu, se tornar coach profissional ou saber mais dela. Já te falei, o link tá na descrição. Usa esse podcast para se perguntar onde que eu tropecei, que chegou a hora de eu levantar mais uma vez. Porque... E só tropeça quem tá na jornada, né? Só tropeça quem tá na jornada. Quem tá sentado fazendo nada, quem tá na arquibancada, não tropeça. Não tropeça. Quem tropeça é quem tá na jornada. Perfeito. Ó, mais uma frase, chegou no finalzinho do tema, só tropeça quem tá na jornada. By Paty Araújo. Né? E mais, o tropeço não mata. Só tropeça quem tá na jornada. E o tropeço não mata a mudança, o abandono sim. Né? Então, o que você deveria levantar de volta e andar mais um pouco agora? É uma pergunta. Responde para mim nos comentários. Vou amar saber. Então, se você chegou até aqui e não curtiu, não comentou nenhuma frase, não encaminhou para alguém, alguma coisa está errada, Five. São 3 combinados que a gente tem aqui. Né? A gente grava por 1 hora e você tem a parceria de mandar para alguém, compartilhar com uma única... Escolhe agora. Para a pessoa ouvir lá no começo e agora no final quanto você ama ou se importa ou essa pessoa é querida para você. Pega o podcast e manda para ela e a frase do podcast vai ser, eu vou deixar essa última como para saber quem chegou até o final. Eu posso tropeçar, mas eu vou levantar quantas vezes forem necessárias. Bota essa frase aí, eu posso tropeçar, mas eu vou levantar quantas vezes forem necessárias. Só para eu saber que você chegou até o final. Mesmo que você tenha tropeçado. Tem gente que parou o podcast, pausou, continuou até chegar até o final. Eu posso tropeçar, mas eu vou continuar até o final. Esse foi o podcast Sai da Média. Eu, Jerônimo Temer, Paty Araújo. Peraí, vou começar de novo do zero. Oi, vamos começar o novo Paty podcast. Araújo, Jerônimo Temer, coach profissional há mais de 12 anos. Patrícia Araújo, especialista de alta conversão. Um abraço e vamos! A gente se vê por aí. Tchau.